Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Esse com certeza absoluta é um dos casos mais bizarros que eu já contei aqui. Sim, ele tem todos os ingredientes que nos são familiares, mas o comportamento do personagem principal dessa história é no mínimo inusitado. Esse caso aconteceu na cidade de Mendoza, na Argentina, aqui do ladinho do Brasil. O nosso protagonista de hoje chama-se Nicolas Gil Peregui, que na época dos acontecimentos estava com 40 anos de idade. O Nicolas, pessoal, era um ex-soldado e também um excelente engenheiro eletrônico, que aparentemente era uma pessoa íntegra e normal. Esse nome Nicolas, ele adotou somente quando emigrou para o continente sul-americano, no ano de 2007. O seu nome de batismo era Gilad Sarussi Peregui. O Nicolas nasceu no dia 16 de abril de 1981 em Petah Tikva, uma cidade pertencente ao Distrito Central de Israel. Uma grande curiosidade, gente, é que muito ao contrário do que muitas pessoas pensam e até mesmo dizem por aí, Israel é um país desenvolvido e também membro da OCDE, que conta com uma população de mais de 9 milhões de pessoas, de acordo com dados oficiais do governo publicados no ano de 2021. Israel tem a 28ª maior economia do mundo em PIB nominal e ocupa o 22º lugar no Índice de Desenvolvimento Humano. É claro que o país tem seus problemas, mas problemas podem ser encontrados em qualquer outra nação no mundo, não é mesmo? Bom, durante a sua infância e adolescência, o Nicolas se demonstrou um garoto muito promissor. Ele era muito inteligente e dedicado aos estudos. O seu comportamento era o mais normal possível e nunca foi relatado nenhum tipo de distúrbio ou desvio de caráter por parte do rapaz. Um ponto traumático na vida do jovem é que ele foi abandonado pelo seu pai, que deixou a mãe do garoto com 5 filhos para criar. E por não ter tido carinho de um pai, ele acabou se apegando demais ao seu avô materno. A verdade é que ele via em seu avô o pai que ele nunca teve, e os dois eram bem unidos. E justamente por isso, quando seu avô morreu no ano de 2006, algo mudou dentro do Nicolas. Ele não conseguiu superar a perda do homem que havia o criado como se fosse o seu filho, e o comportamento do jovem começou a mudar. Nem mesmo a própria família do rapaz já não o reconhecia mais. Mas apesar de tudo isso, ninguém fez nada para ajudá-lo. Alguns disseram que ele desenvolveu distúrbios psicológicos que não foram diagnosticados na época. Mas o certo é que algo dentro dele se rompeu e ele passou a adotar comportamentos estranhos, como ficar muito quieto, permanecer horas em silêncio e também passou a falar coisas incompreensíveis, por exemplo. Parecia aos olhos das pessoas que o rodeavam que ele sofria de alguma disfunção psicológica que eventualmente o fazia perder a percepção de realidade. Nessa época ele adotou um apelido, ele gostava de ser chamado de Floda Relch, que significa basicamente Adolf Hitler ao contrário. Mesmo com todos esses problemas comportamentais que o Nicolas desenvolveu após a partida do seu avô, ele conseguiu terminar os estudos e acabou se formando no ensino médio e ingressou no ensino superior. Ele passou a estudar em uma universidade especializada em tecnologia em Israel, mas o seu psicológico continuava uma bagunça e o jovem tinha comportamentos muito estranhos. Inclusive, ele foi pego várias vezes correndo completamente despido pelo campus e nessa época a diretoria da instituição recebeu várias denúncias de assédio sexual dele sobre as garotas da universidade. E mais uma vez, ninguém fez nada. Além disso, ele foi advertido várias vezes
pelos professores por sujar a sala de aula e não limpar. Quando estava com 25 anos de idade, o Nicholas optou por sair da casa de sua mãe e morar sozinho. No entanto, foi a partir daí que a sua saúde mental declinou de vez. Sua casa vivia cheia de lixo e o fedor incomodava até mesmo os vizinhos mais distantes. Pessoas que conheciam o homem nesta época disseram que o mau cheiro de sua casa tomava, assim, conta do quarteirão todo. Em uma visita que a sua mãe fez ao filho, ela ficou horrorizada. Havia fezes no chão, ratos e baratas mortos por todo o canto e a cozinha estava empesteada de larvas e bigatos, em restos de alimentos que estavam por todo o canto onde ela olhava. E foi após esta visita que a sua mãe resolveu que era o momento de tomar uma atitude e internou involuntariamente o Nicholas em uma clínica psiquiátrica. Foi nesta clínica que ele recebeu o diagnóstico de paranoia e esquizofrenia aguda. 6 meses após a sua internação, o homem recebeu alta médica. Sua mãe o buscou na clínica e o levou para a casa dela. E obviamente, como toda mãe preocupada faria, a Firia passou a monitorar de perto a rotina do Nicholas. Ela fazia questão de dar os remédios ao seu filho no horário exato que o médico havia prescrito. Ela também não gostava que o homem saísse sozinho, pois tinha medo que ele tivesse algum surto ou que alguma coisa afetasse a sua saúde mental novamente. E ela também passou a tomar uma postura super protetora com o Nicholas, porque ela não queria de jeito nenhum que o seu filho tivesse que ser internado novamente. O problema é que o Nicholas não estava gostando nada dessa situação, ele se sentia preso e odiava a superproteção da sua mãe. E foi então que ele decidiu que precisava se mudar, não apenas se mudar da casa de sua mãe, ele queria ir o mais longe possível dela. Inicialmente ele pensou em se mudar de cidade, mas pensou que ainda não seria longe o suficiente. Depois pensou em se mudar de estado, mas acreditava que ainda assim ficaria perto demais da sua mãe superprotetora. Então ele achou que a melhor opção seria mesmo se mudar de país. O Nicholas passou 2 meses estudando qual seria o melhor país para que ele reconstruísse a sua vida. A primeira opção que veio à mente do homem foi o Brasil, e em dezembro de 2007 ele desembarcou no Rio de Janeiro. Chegando lá, ele conheceu 2 homens argentinos que disseram a ele que eram corretores de imóveis, que ajudariam o homem a alugar uma casa. O Nicholas visitou alguns imóveis e depois de escolher a casa perfeita para morar, ele efetuou o pagamento aos argentinos, que depois de receber o dinheiro do Nicholas, sumiram no mapa sem deixar rastros. Claramente ele tinha caído em um golpe. Então, em busca de recuperar o seu dinheiro, o Nicholas viajou para a Argentina e, chegando no país dos hermanos, ele ficou encantado. Inclusive, a partir de então, ele decidiu que sua nova casa seria na Argentina e não no Brasil. A cidade escolhida foi Mendoza, que fica na região de Cuyo e que é uma cidade assim linda. Ela fica bem próxima à Cordilheira dos Andes e as paisagens da região são assim magníficas. Os vizinhos do Nicholas disseram que quando ele chegou, ele se apresentou para todos e parecia um homem bastante normal no seu jeito de se vestir e se dirigir às pessoas. Ele chegou a pedir para todos que permitissem que ele colocasse uma câmera de vigilância na rua para que houvesse mais segurança na região, o que foi aceito pelos vizinhos e inclusive foi uma atitude que agradou a todos. Inicialmente, os vizinhos do homem o descreveram com a aparência de um modelo europeu e inclusive o Nicholas dizia aos vizinhos que ele era norueguês, escondendo a sua verdadeira nacionalidade, que era israelense. Nessa época, ele se apresentava pelo nome de Floderelt, que, como sabemos, era o apelido que ele gostava de usar e significava Adolf Hitler ao contrário. O Nicholas foi quem construiu a própria casa. Na época, ele pagou $3.000 no terreno e utilizou cheques sem fundos para comprar os materiais de construção. Ele tinha várias empresas em seu nome ou em nome da sua mãe e utilizava os cartões de crédito e talões de cheques de todas essas empresas, mas nunca pagava a dívida e por isso ele estava sendo processado por estelionato. Ele também tentou conseguir um dinheiro processando o arquiteto que fez o projeto da sua residência. No processo, ele pedia uma indenização de $14.000, mas este processo nunca seguiu adiante.
Como podemos ver, o Nicholas passava uma imagem de homem rico e bem-sucedido, mas com o tempo o homem começou a apresentar uma personalidade muito esquisita. Ele estava sempre com a mesma roupa, sua barba e seu cabelo começaram a crescer e as pessoas começaram a perceber que ele não cuidava mais da sua higiene pessoal e nem banho mais tomava. Mas ninguém de fato se importava, ou se importava, tratava de manter distância dele. E mais uma vez o isolamento pareceu ser a saída mais sensata e adequada para o homem. A casa dele ainda estava em construção, então estava sempre cheia de entulhos, e chegou a um ponto onde o homem deixou cortar a força e a água da residência. Nesta época, a polícia invadiu a residência do rapaz algumas vezes por suspeita de que ele estivesse traficando drogas. E em uma destas invasões, os policiais encontraram 15 mil euros, 25 mil dólares e 250 mil pesos em dinheiro. E isso, pessoal, dava na época cerca de 215 mil reais, o que era muito dinheiro. Não se sabe qual era a origem desse dinheiro todo, mas o que se sabe é que o Nicholas não usava esses recursos e vivia uma vida miserável. Numa noite de verão do ano de 2012, uma vizinha do Nicholas o viu colocando um cachorro dentro de um saco e o arrastando como se estivesse carregando um saco de batatas. Obviamente, o cachorro estava vivo e parecia pertencer a um dos vizinhos. Adriana, a tal vizinha, achava que o cão pertencia a um outro vizinho chamado Oscar e foi logo avisá-lo do que tinha visto. O Oscar saiu imediatamente de casa e foi correndo tirar satisfações com o Nicholas. Ao chegar na casa dele, o Oscar encontrou o seu cão amarrado dentro do saco. Mas ao que tudo indica, ele pegou o doguinho e saiu sem sequer dirigir a palavra ao dono da casa. Esse foi, assim, o primeiro acontecimento estranho presenciado pelos vizinhos do imigrante israelense. Depois desta história, inúmeros relatos surgiram sobre o Nicholas maltratando e desaparecendo com os animais da vizinhança. Fato é que os cachorros e gatos da vizinhança começaram a sumir de repente, e claro, suspeitas sobre o envolvimento do homem começaram logo a aparecer. Aliás, muito pior que isso, os vizinhos começaram a ouvir gritos animalescos que vinham de algum lugar da casa, que curiosamente contava assim com um sistema de segurança muito complexo e eficiente, possuindo inclusive uma cerca elétrica. E tudo isso havia sido providenciado pelo Nicholas, tá? Uma curiosidade importante, pessoal, é que assim, ele era tão obcecado por segurança que ele tinha uma coleção de armas gigantescas e inclusive já havia feito alguns boletins de ocorrência acusando seus vizinhos de terem roubado algumas de suas armas. Assim que o caso de desaparecimento de animais na vizinhança foi reportado às autoridades policiais, os policiais foram até a propriedade do homem com mais de 6 mil metros quadrados cercada de postes. Em cada um deles havia pelo menos um cão ou um gato amarrado lutando para se libertar das cordas, latindo, uivando e miando, como era de se esperar, né? São animais. Esses animais, gente, passavam dia após dia amarrados, a 20 centímetros de cada poste, e apesar de terem sido encontrados potes com água e ração, evidentemente não era o suficiente para cobrir as necessidades dos animais. Sem contar que ali mesmo os pobres animais tinham que se livrar de suas necessidades fisiológicas, né? E não havia limpeza no local. Então vocês imaginam aí a situação que o negócio tava ali, né? Mas não para por aí, tá? A polícia também encontrou gatos dissecados e expostos ao sol. A imagem era assim, realmente chocante e devastadora. O terreno era grande porque o Nicholas pretendia construir uma boa casa no local e um restaurante. Mas na verdade o que foi encontrado estava longe de ser um bar, um restaurante, uma casa ou qualquer coisa do gênero. Aquele lugar sequer poderia ser um local para se viver com dignidade. O que foi encontrado lá não passava de um amontoado de objetos jogados em uma imensa bagunça sem sentido. Haviam vários sacos de ração misturados a suplementos dietéticos e suplementos vitamínicos, e aparentemente era disso que ele se alimentava, tá? No chão havia um colchão onde parecia que uma pessoa dormia ali, como se fosse um animal mesmo, e era nesse local que o Nicholas vivia. Era um lugar que parecia mais um galpão, onde viviam vários animais abandonados, sem nenhuma higiene, sem nenhum cuidado. Aquele local era assim um verdadeiro caos.
e era ali mesmo que ele fazia suas necessidades fisiológicas também, ou seja, o Nicholas havia transformado sua casa num verdadeiro lixão. E o cheiro? Imagina, gente, deveria ser assim insuportável. Na época, especulou-se, talvez porque alguém tivesse ouvido ele próprio comentar sobre isso, que ele tinha relações íntimas com os gatos para criar uma nova raça de animais. E os vizinhos atestaram que ele parecia conversar com os animais como se fosse um deles. Muitos disseram terem ouvido gritos, miados e latidos que teriam vindo do local onde o Nicholas vivia e que pareciam terem vindo de um ser humano e não de um animal doméstico. Em janeiro de 2019, a mãe do Nicholas, a Firia, resolveu visitar o seu filho no país sul-americano. Ela estava preocupada com as dívidas que seu filho havia contraído em seu nome ao dar cheques sem fundos de empresas que foram abertas no nome da mulher sem o seu consentimento. A Firia decidiu que não faria essa viagem sozinha e chamou a sua irmã Lily, tia do Nicholas, para ir junto a ela visitar o filho. A Lily, pessoal, morava na Austrália e, inclusive, era uma cidadã australiana. Ela estava passando férias em Israel quando recebeu o convite de sua irmã para ir com ela até a Argentina visitar o Nicholas. Então o plano era ir para a Argentina e depois seguir direto para a Austrália. A Firia também não poderia passar muito tempo na Argentina porque as suas férias também estavam para terminar e logo mais ela teria que voltar ao trabalho. Só por curiosidades, a Firia trabalhava no setor de cobranças de um banco israelense. Bom, as irmãs desembarcaram na Argentina no dia 11 de janeiro de 2019 e haviam reservado um hotel no centro da cidade para ficar durante a sua estadia em Mendoza. Na ocasião, para receber a sua mãe e sua tia, o Nicholas se barbeou, cortou os cabelos e até comprou roupas novas. Não se sabe como foi exatamente esse encontro familiar, mas o que se sabe é que no dia 12 de janeiro de 2019, o Nicholas prestou queixa sobre o desaparecimento da sua mãe e da sua tia. Ele disse aos oficiais que após se encontrar com as duas, ele tinha levado elas até um ponto de ônibus onde as irmãs pegariam um ônibus até o hotel onde estavam hospedadas. Mas depois disso, ele não conseguiu mais contato nem com a sua mãe e muito menos com a sua tia. Quando os parentes das duas mulheres souberam do desaparecimento delas, imediatamente pressionaram as autoridades israelenses e australianas para pressionarem a Argentina a encontrar as irmãs, e assim foi feito. Por conta disso, o caso começou a ser investigado imediatamente, e as buscas ocorreram por diversas regiões do país até que seus corpos foram localizados 14 dias depois do desaparecimento, portanto no dia 26 de janeiro de 2019. Eles estavam enterrados do lado de fora de um prédio de apartamentos. Os corpos das mulheres se encontravam mutilados e cobertos por terra e com pedras que mais tarde se provaram serem provenientes da casa do Nicholas. Exames comprovaram que a Lily havia sido atingida no tórax por 3 tiros, que perfuraram o seu pulmão e coração, e a Firia havia sido estrangulada até a morte. Por conta de todo o histórico, o Nicholas foi imediatamente classificado como suspeito dos crimes. Na ocasião, cães farejadores encontraram manchas de sangue numa camisa do homem encontrada no chão da casa onde ele morava, e outras pistas encontradas no local ajudavam a contar a história macabra que tinha acontecido ali. Ficou claro que os assassinatos ocorreram na casa do Nicholas. A polícia acreditava que ele tenha sido pressionado por sua mãe e sua tia sobre os cheques sem fundos que haviam sido emitidos em nome da Firia e também as empresas abertas em seu nome sem o seu consentimento. Provavelmente, durante uma discussão calorosa entre os familiares, o Nicholas perdeu a cabeça e ceifou a vida das mulheres. A polícia também descobriu que o Nicholas pretendia sair do país, porque haviam bilhetes aéreos emitidos em seu nome. As passagens tinham como destino a Itália e eram para ele e mais 4 de seus gatos. Como único suspeito pelo crime, Nicholas Gil Pereg acabou sendo encaminhado para a prisão de San Felipe. Enquanto ficou preso na penitenciária, ele reclamou que havia detentos que queriam matá-lo. Em seus poucos momentos de aparente lucidez, ele contou que foi surpreendido e atacado por um preso que se escondeu atrás de uma janela com uma faca enrolada num pano.
Por causa desse incidente e muitos outros que foram relatados, Nicholas ficou em isolamento total. E assim, pessoal, os funcionários do presídio relataram que aconteceram várias coisas bizarras. Uma das mais absurdas foi o fato dele ter escrito seu nome, seus apelidos e os nomes de seus gatos na parede da cela com suas próprias fezes. Claro que depois de um tempo ouvindo os miados e gritos do Nicholas, os agentes penitenciários passaram a deixá-lo isolado, levando-o para tomar sol no pátio depois que os outros internos já haviam se recolhido. Durante o tempo em que ficou preso, Nicholas recebeu a visita de apenas 3 pessoas: o seu advogado, um homem que era membro do Tribunal de Ética do Colégio de Arquitetos, que o conheceu após um daqueles golpes que ele sofreu por um grupo de argentinos, e uma mulher que compartilhava com ele o mesmo amor por gatos. Ela, inclusive, foi a pessoa que mais o visitou, mas nenhum envolvimento amoroso entre os dois foi relatado. Pouco antes do início da pandemia, o Nicholas acabou sendo transferido para a enfermaria do Hospital Público de Psiquiatria El Salce. Neste período, ele passou por várias avaliações psicológicas e dividiu bastante opiniões. Alguns psiquiatras acreditavam que ele sofria realmente de algum distúrbio grave, e outros acreditavam que tudo não passava de uma simulação. Quando voltou para o presídio, o Nicholas passou a se recusar a comer e preferia o leite como sua refeição principal, tomando cerca de 8 litros por dia. Durante o julgamento, Nicholas foi descrito como um eremita, por conta de seu comportamento solitário, além de demonstrar traços de violência e de ser uma pessoa muito temperamental. Fora isso, testemunhas o acusaram de ser um mentiroso compulsivo com inteligência acima da média. Curiosamente, no dia 26 de outubro de 2021, durante uma das sessões de seu julgamento, ele foi expulso do tribunal porque começou a miar como um gato, assim que a juíza iniciou os procedimentos. Y oír todo lo que ocurra en la sala, y en caso de que usted desee en algún momento intervenir, se lo hace saber al personal que lo custodia y va a ser traído nuevamente a la sala. No puede continuar gritando en la sala de debate. Bien, bueno, señor Gilperec, basta. Por favor, trasládenlo y que permanezca en la sala escuchando todo lo que ocurra aqui na sala. Após várias tentativas de fazê-lo ficar quieto, ela não teve outra alternativa senão retirá-lo do recinto à força. A estratégia da defesa, como era de se esperar, defendeu a tese de que o Nicholas sofria de problemas psicológicos e, portanto, era inimputável, ou seja, não poderia ser julgado, pois não tinha consciência de seus atos. A promotoria, assim como muitas pessoas, o considerava um excelente ator e concluiu que toda aquela cena de miados no tribunal não passava de uma encenação barata. Na verdade, mesmo os advogados de defesa achavam que havia sim um grau de simulação, mas tinham certeza de que o homem tinha sim um problema mental. Do contrário, ele não estaria vivendo como um mendigo, tendo diploma universitário, capacidade intelectual para seguir uma carreira no mínimo satisfatória, além de, claro, todo aquele dinheiro que a polícia encontrou na casa dele, Então, assim, normal ele não era, porque senão ele usufruiria de todo esse potencial que ele tinha, Bom, mesmo com todas essas considerações, o Nicholas foi considerado culpado pelos seus crimes. Ele acabou sendo condenado à prisão perpétua pelo duplo assassinato. Sua culpa foi atestada pelo júri por unanimidade, que o considerou apto sim a entender o que ele tinha feito. Ele ouviu sua sentença em silêncio enquanto lambia suas mãos, assim como um gato lambe as suas patas. E uma curiosidade é que os agentes penitenciários tentaram durante muito tempo convencê-lo de que ele não era um animal, mas depois acabaram desistindo porque o homem insistia em ter comportamentos de um felino. Os animais encontrados na casa do Nicholas foram encaminhados para uma instituição que cuida de bichinhos abandonados e posteriormente foram colocados para a adoção. E de verdade,
eu acho que eu nunca vou entender o que aconteceu aqui, porque não entra na minha cabeça uma pessoa abandonar tudo para viver nas condições em que ele vivia. Mas e vocês? O que vocês acharam desse caso? Vocês sabem que eu trouxe esse caso aqui no canal porque vocês me pediram muito, né? Muitos de vocês estavam falando no comentário, traz o caso do homem-gato, traz o caso do homem-gato. E aí eu acabei trazendo por aqui. Inclusive, se você foi uma das pessoas que me pediu esse caso, deixa aqui nos comentários que com certeza eu vou dar um coraçãozinho pra você lá nos comentários, tá bom? E é isso, pessoal, esse foi o caso de hoje. Pra quem ficou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, que ó, ajuda muito na divulgação aqui do canal. Eu fico por aqui, um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo.